Olá, pessoal! Nunca foi tão desafiador falar sobre gerenciamento do tempo, porque hoje, além de acumular vários papéis, muitas vezes a gente precisa executar esses papéis ao mesmo tempo, sem perder de vista o resultado e ainda com a pressão de ter uma vida saudável, autocuidado, cuidar da família e ainda sempre garantindo aquele sorriso no rosto para poder ficar bem nas redes sociais. Realmente não é fácil. Nessa realidade, então, a organização é a palavra-chave e é vital para que a gente consiga manter a nossa sanidade mental e ainda navegar mais tranquilo nessa jornada. Nesse vídeo aqui, então, a ideia é explorar algumas estratégias simples, mas eficientes para lidar com todas essas demandas e conseguir um dia a dia mais organizado e mais leve, né? Então, o que a gente imagina quando a gente fala sobre o home office? A liberdade geográfica, eu posso trabalhar de onde eu quiser, eu vou ter mais contato com a família, eu não vou perder tempo no trânsito, eu me sinto mais confortável, estou num ambiente que é meu, né? Que é confortável, que eu me identifico, mas também a gente tem esse outro lado que é o de acúmulo realmente de vários papéis ali. Então, você está lá focada no trabalho, mas pensando em todas as coisas da casa que você tem para fazer, né? Nem sempre essa participação, essa proximidade das pessoas que moram com você, elas te ajudam, né? Às vezes interrompem em momentos que você precisa de foco, né? Ou num momento de reunião. E aqui eu queria ressaltar, né? Trouxe esse slide aqui para ressaltar que a gente precisa sempre não perder de vista essa mudança de configuração e nunca pensar que a família, as pessoas que moram com você, está invadindo o seu trabalho. Na verdade, é o trabalho que está invadindo a sua casa. Então, tudo isso tem que ser feito com bastante respeito, né? E observando isso para ser um ambiente bom para todos mesmo, né? Então, aqui, quando eu falo que a organização é a palavra-chave, o que isso quer dizer? Quando você fala de organização, você está colocando uma clareza em tudo que você precisa fazer, né? Então, é você ter tudo até visual mesmo, né? Conseguir enxergar tudo que é preciso fazer. Dentro dessas coisas que você precisa fazer, você consegue escolher o que fazer e dessa escolha sai os resultados que você quer, porque aí você vai escolher o que você vai precisar priorizar, né? E nesses resultados vão vir ali uma melhora de performance, uma segurança do que você está fazendo realmente aquilo que você precisa, que precisa ser feito, né? E uma satisfação também de você conseguir dar conta do que é necessário, né? Nem sempre a gente precisa dar conta de tudo. Então, na organização, a gente pode escolher o que a gente vai dar conta e o que vai ficar para depois, ou que vai, o pratinho que não vai ficar no ar, né? E dentro disso, o que eu acho muito importante, ressalto muito, a gente fala muito de gerenciamento do tempo, mas o que a gente precisa aprender é gerenciar a nossa energia e não somente o nosso tempo. Mas o que isso quer dizer, Dani? É você se conhecer e se respeitar. Então, dando exemplo, por exemplo, eu não funciono muito bem de manhã. Então, quando eu vou fazer a minha programação, eu coloco nas primeiras horas do dia tudo aquilo que é mais operacional, que eu consigo fazer mais no piloto automático, que não exija muita reflexão, muito pensamento da minha parte, porque meu cérebro ainda está pegando no tranco mesmo, né? Então, à medida que eu vou fazendo essas atividades, eu vou me aquecendo para poder começar com os trabalhos que demandam mais da minha energia, né? Então, isso daqui vai fazer com que eu seja mais produtiva. Eu vou colocar as coisas no horário certo para mim, né? Então, o que é muito bom de quando você tem a liberdade de escolha de como você vai trabalhar, que você pode definir os seus horários mesmo, né? Ah, não, eu gosto mais de trabalhar à noite, né? Lembrando sempre que um dos pilares aí fundamentais para a nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde é o sono. Então, também a gente não pode sobrecarregar de trabalho em horas que é próximo da hora da gente dormir, porque isso a gente precisa de um tempo para o nosso cérebro desligar. Mas tirando isso, a gente tem que saber manejar esses horários para a gente poder conseguir dar o melhor da nossa energia naquilo. Isso também quer dizer
nas pausas, né? Então, pensando em produtividade, se você está fazendo alguma coisa que demanda a sua energia e você está muito cansado, aquilo você vai demorar mais para fazer, porque você vai precisar de mais atenção, né? Mais esforço para aquilo e muitas das vezes ainda com risco de fazer errado. Né? Quando você está nesse cansaço e tudo mais, você quer se livrar logo e acaba passando alguma coisa que não precisava se você tivesse ligado e focado. Então, é muito importante isso de ver, você está cansado, está cansada, está difícil, dá uma pausa, vai tomar um café, às vezes até tirar um cochilo mesmo, né? E aí você vai voltar mais renovado e vai conseguir fazer aquilo muito mais rápido. Então, se você tem 15 minutinhos ali de pausa, né? O trabalho que você ficaria ali 2 horas fazendo num ritmo com uma energia baixa, com 15 minutos você restabelece essa energia e consegue fazer aquilo em 1 hora. Então, você ganha muito mais tempo, muito mais produtividade. Então, prestando atenção nessa questão da energia. E aqui o método que eu estou trazendo aqui para vocês é o método conhecido que chama GTD, que é, né, do GTD do inglês Getting Things Done, mas na verdade é fazer as coisas acontecer. Então, essa é uma metodologia de produtividade pessoal, né, que é utilizado também muito no corporativo, né? Então, é para você conseguir cumprir as suas tarefas de uma forma que seja flexível e que ainda proponha esse equilíbrio também entre o trabalho e a vida pessoal. Então, aqui, só para um overview mesmo de quais são os passos principais, né? A gente vai entrar em cada um deles rapidamente também. São cinco etapas. A primeira é capturar, aquela questão que eu mencionei da organização de visualizar tudo que você precisa fazer. Então, anota tudo que tiver que fazer, você vai criar uma listinha aí de captura. Depois disso, você vai começar a esclarecer isso. Isso demanda, quantos passos isso demanda, né? Essa ação pode ser dividida em ações menores, então aí você vai começar a olhar tudo olhar com mais cuidado aquilo que você capturou. E na organização, na parte 3, que é o organizar, aí sim você vai classificar aquilo por assunto, por prioridade, vai decidir o que você vai fazer com cada uma dessas ações, né? E ali também o quarto passo é importante, que é de refletir e revisar periodicamente tudo que você está fazendo. Então, é sempre ter dentro do teu dia a dia um olhar para ver se aquilo está funcionando ou se precisa fazer alguma adaptação. Então, disso daí vem a flexibilidade do método, né? E a quinta etapa, que é o fazer mesmo, né? Engajar, a gente vai, que é como ele chama, né? É o de fazer as coisas acontecerem mesmo. Então, vamos entrar aqui em cada um. Na captura, como eu disse, é o momento que você vai esvaziar a sua mente, né? Então, buscar todas as caixas de entrada que você tem, tanto que as coisas que vêm física, contas para pagar, digital, a gente tem um monte de entradas, né? É e-mail, é WhatsApp, é via DM de rede social, né? E até mesmo aquelas mentais, aquelas coisas que você precisa lembrar, eu preciso marcar médico, né? E aí, de tudo que você tem para fazer mesmo, né? Do profissional, pessoal, você vai colocando tudo ali, vai descarregando tudo isso na sua caixa de captura, na caixa de entrada, né? Uma única caixa de entrada sem julgamento. Nesse momento você não vai olhar não, mas isso não é importante, isso eu posso deixar para depois, ou isso eu não, o que eu vou fazer com isso, né? Então, nessa fase não tem esse julgamento, essa preocupação. Por que isso? Porque a sua mente, isso ele ressalta muito, né? Esse livro é do David Allen, ele ressalta muito na parte da mente, né? O como que a mente lida com a desorganização, né? Lida com essa ansiedade de ter várias coisas para fazer. Então ele fala que a mente é para ter ideias e não para armazená-las. Se você tá tudo na tua mente ali, ela tem aquela obrigação de ficar te lembrando a toda hora o que você precisa fazer. Isso gera muito esforço do teu cérebro e muito estresse também. Então, se você tem um lugar onde tudo aquilo está anotado, o teu cérebro já sabe isso. Olha, eu tenho coisas para lembrar, mas eu tenho algo para me ajudar. Tá lá naquela listinha. Então, ele não vai precisar ficar te mandando em formato de ansiedade, em formato de lembrantes de toda hora o que você precisa fazer.
né? Então, isso é muito importante, é um passo bem importante de fazermos. E aqui algumas dicas também legais é que você tem sempre ao teu lado, como é isso, sem julgamento, assim que entrou, o ideal é você sempre ter algo à mão para você fazer essas anotações. Pode ser um caderninho em papel, eu adoro escrever, né? Gosto, eu sou bem analógica, gosto do livro e tal. Porém, para mim, como eu tenho as minhas ferramentas de organização, eu tenho que, se eu escrever, eu vou ter que digitar depois. Então, para economizar, né, para ser mais produtiva, eu acabo anotando no próprio, eu uso o Trello, no próprio Trello que eu uso no meu celular, ou num bloco de notas, né? Para ficar fácil, que depois é só copiar e colar para as ferramentas que eu uso, né? Então, ali tem gente que usa o WhatsApp, cria. Aqui tá aqui um grupo com você mesma, porque antigamente precisava fazer isso, hoje você já consegue mandar mensagem para si mesmo sem precisar criar o grupo, né? E aí também, falando de WhatsApp, é algo que demanda um grande tempo, né? A gente está em vários grupos, são muitas mensagens, muitas pessoas trocando mensagens ao mesmo tempo. Então, a dica que eu dou é favorite as mensagens que você precisa fazer alguma coisa, ou que você, eu preciso acessar isso depois, né? O ideal seria você copiar e colar essa mensagem direto nessa caixa de entrada, mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Então, é favoritar essas mensagens, porque pelo menos a sua abrangência de busca é menor, né? Você vai pegar lá nos favoritos, e quando você acessa o favorito, você já lembra que você precisava olhar daquele grupo, né? Então, isso é bastante útil. E para quem tem o WhatsApp Business também, ele tem várias etiquetas, né? Várias formas de você classificar, né, as mensagens, os destinatários que você tá usando. E aqui também uma pasta do Drive, uma pasta, né, online disponível, que você possa acessar pelo celular, onde você possa guardar fotos, referências, algo assim, que você não precise ficar consultando no site, porque às vezes a gente favorita ou coloca para ler mais tarde, e a gente acaba também demandando mais tempo. Então, às vezes, essa pasta você vai jogando tudo para lá, e no momento você pega aquilo para colocar na sua caixa de mensagens também, na sua caixa de captura também, né? O segundo passo aqui, a gente tem o esclarecer. Então, esse passo, como que ele funciona? É de você dividir as tarefas que você coletou em etapas menores, se precisar. Por exemplo, eu quero marcar um encontro presencial, né? Uma apresentação do negócio presencial. Então, disso daí eu vou ter que fazer várias ações, e não necessariamente aquilo vai ser ao mesmo tempo, né? Então, para você não se perder, você pode dividir aquilo em ações menores. Então, eu preciso definir o local, eu preciso contratar o local, eu preciso mandar o convite, preciso, né, verificar café, várias etapazinhas que você vai dividindo isso todas as ações que você precisa, e aquilo vai aumentar aqui a sua caixa, e você vai colocando ali, né, na ordem o que você precisa para executar aquelas ações. Né? Então, dentro disso daí, você passa já para o próximo, que é a organização, né, o organizar. Então, na pergunta de organizar, quando você viu toda aquela listinha, isso demanda alguma ação minha? Eu preciso fazer algo, né? É algo que eu preciso fazer agora? E aí, disso você já vê. Não tem nada que eu precise fazer agora. Então, o que eu vou decidir por esse não? Eu não tenho essa informação, eu já vi essa informação, já é suficiente por eu ter visto, não tenho nada para fazer, não vai me ser útil no futuro, então eu vou deletar, jogo fora, simples assim. Né? É uma informação que é importante, mas eu não tenho que fazer com isso agora, mas pode ser que eu possa aproveitar isso em algum momento, né? Ou eu preciso disso para consultar, então eu vou colocar essa ação, classificá-la como referência e colocar num lugar onde eu coloco as minhas referências para poder fazer essas consultas, né? Lugar acessível. E pode ser alguma coisa que assim, eu preciso fazer isso, mas não agora, nesse momento eu não tenho tempo, ou não é importante agora, e aí eu vou classificar e colocar isso como algum dia, né? No livro ele chama de processo de incubação, para você fazer em um outro momento. Então, essa ideia é fácil, né? Olha, não tenho o que fazer, eu só vou dar uma organizadinha ali e deixar para
na mão para quando eu precisar. Agora, sim, eu preciso tomar, é algo que precisa ser feito, né? Então, a primeira coisa, e isso eu acho uma dica bem bacana, que ele diz: se você pode fazer isso em menos de 2 minutos, faça naquele momento. Então, quantas vezes a gente só precisa pegar, eu preciso encaminhar um material por WhatsApp para alguém. Né? E você fica adiando aquilo e é só pegar, não vai demorar 2 minutos. Então, na hora que você já surgiu aquilo, você tá trabalhando com as tarefas, faça já. Você já se livrou, já deu um tique ali e você vai ficar mais motivado, inclusive, para fazer as demais coisas, né? E aí você vai olhar, só eu mesmo que preciso fazer isso? Alguém pode fazer por mim, né? Posso pedir ajuda? Ou é coisa que outra pessoa precisa fazer? Delega. Né? A gente precisa aprender a delegar. E quando a gente fala muito dessa questão de administrar a energia, né? Eu gosto muito de usar o que fala do essencialismo, né? Que tem algumas dicas que uma das coisas que mais, para mim, é mais difícil também e que mais me impactam é essa questão do dizer não, né? De você se priorizar. Então, tem uma frase lá nesse livro do essencialismo que fala assim: se não é um sim com certeza, é um não com certeza, né? Então, se você tem dúvida, é um não. Então, a gente precisa administrar a nossa energia, administrar a nossa vida, sabendo que a gente precisa se priorizar também, né? Saber administrar, saber falar não e também evitar as comparações, né? Por que a gente faz o que a gente faz, né? É porque precisamos fazer ou porque alguém espera algo da gente, a gente quer um reconhecimento, né? Então, isso também é muito importante da gente olhar. Então, sempre não é errado e não é fraqueza pedir ajuda, né, nos momentos, e às vezes não é nem pedir ajuda, na questão de delegar é realmente de que cada um faça a sua parte, né? Então, é bem diferente de pedir ajuda em algo que é seu. Tem coisas que as tarefas de casa, do trabalho, da equipe precisam ser divididas, então cada um tem que ficar com a sua parte. Então, é fundamental que nessa hora você veja o quanto você está se sobrecarregando, o quanto isso precisa ser dividido. Ali tem menos de 2 minutos e eu não posso delegar, aí você vai pensar, eu tenho uma data para fazer isso, né? Por exemplo, é uma reunião, é uma apresentação. Então, se tem data e horário específico, né? Se tem um prazo específico, você pode calendarizar aquilo. Coloca no calendário e que já é uma ação que já vai te deixar, já agenda aquilo, né? E aí, a próxima é criar a sua listinha das próximas ações, né? Eu não posso delegar, não fiz, né? Não deu, dá mais que 2 minutos, não tá lá no meu calendário, vai me fazer essa listona ali de ações que eu preciso fazer. Então, as próximas ações. Então, dessas próximas ações ali, a gente vai pegar a parte de classificar, né, os itens por categoria. Então, é bem bacana poder fazer essas classificações e definir os prazos. É muito importante que tudo que você coloque para fazer, você se dê um prazo. Né? Mesmo as coisas que não têm uma data de entrega, né? E a gente vê que é uma mania do brasileiro deixar tudo para a última hora, né? Então, eu estou gravando isso na última semana do imposto de renda, tá? Tenho visto todo mundo falando que está desesperado para fazer o imposto de renda nos últimos dias, né? E a gente já tem isso há meses para fazer. Então, a gente se coloca isso numa pressão desnecessária, né? Então, você coloque os seus prazos para te dar tranquilidade também, se você precisar checar algum dado, refazer alguma coisa. Então, sempre pense que qualquer coisa que você faça, você pode precisar de um pouquinho de mais tempo para ajustar. Então, isso precisa ser levado em consideração quando você define os prazos. Mas tudo que você colocar na tua lista, você vai definir os prazos, né? Quando que você acha que consegue fazer e quando você tem que entregar. E aí, isso vai ajudar a te definir as tuas prioridades, né? E ali a gente fala sobre, né, o mundo, a correria do mundo, excesso de informação, mas tem um lado muito bom que a gente tem ferramentas para isso. Então, utilizem as ferramentas que estão à disposição. Né? Então, hoje a gente tem uma infinidade de ferramentas. Então,
busque algo que realmente sirva para o teu dia a dia, seja prático e combine com o teu jeito de ser, né? Então, aqui eu já falei do calendário, então tem lá o Google Calendário, né? Outlook, tem várias ferramentas de calendário, o Drive, que é aquele que para você ter sempre online, e é muito importante também o Drive quando você tem equipe, de você, todo mundo acessar nesse mesmo lugar, para saber que você está usando a última versão do documento, da informação, né? Caderno escrito também, né? Põe lá, escreve, caderninho em papel, caderno escrito não, né? Um caderninho em papel para você escrever. E aí também o OneNote é um caderno, né, que você tem lá no computador, e o Trello e o Notion são dois exemplos de algumas ferramentas de organização, né, que você coloca os processos ali, que é muito utilizado, e eles são bem parecidos. Eu uso o Trello, né? E muitos também aplicativos no celular, né? Todoist, Fox To Do, que vai lá, você vai colocando a listinha. E o que é legal disso é que você consegue fazer essa classificação em categorias, né? Então, lá no Trello que eu tenho várias etiquetas e uma que me ajuda muito, eu coloco tudo o que eu tenho para fazer na rua, por exemplo. Eu classifico tudo que eu preciso fazer na rua. Então, quando eu estou na rua ou quando eu vou fazer algo na rua, eu já observo, já filtro ali por essa categoria e eu já consigo observar o que no tempo que eu vou estar na rua eu consigo fazer, né? Então aí eu já vou otimizando esse meu tempo e conseguindo fazer mais atividades, né? Tirando mais as coisas da frente do que eu posso. E dentro desses aplicativos também tem vários que tem essa técnica Pomodoro, né? Para quem não conhece, ele ajuda no foco. Então, assim, você marca 25 minutos, né? Ele vai te marcar 25 minutos. Nesses 25 minutos, você vai desligar celular, vai colocar no modo foco, vai pôr na gaveta, silenciar, avisar todo mundo, olha, eu tô num trabalho que eu preciso de atenção para ninguém te interromper, e você vai ficar 25 minutos trabalhando naquilo. Deu os 25 minutos, vai tocar um alarme e ele vai te calcular 5 minutos de descanso. Aí você faz 5 minutos de descanso, aí você vai acessar o que você precisa acessar e volta nos 25 até você terminar aquela atividade. Então, isso também ajuda bastante ali, né? E o próximo passo é a questão do refletir, que é revisar constantemente. Então, você criar isso também fazer... Deixa eu tirar minha carinha aqui para vocês poderem ver a tela inteira. Você poder sempre estar com esse foco do processo da melhoria do teu dia a dia e de ver se as ferramentas que você está usando também se adequam a você e ao que você precisa. Então, é muito bom você planejar essas revisões. Então, assim, uma vez por semana eu vou dar uma olhada no que está dando certo, né? Ou, sei lá, diariamente, semanal, aí conforme a sua necessidade, sempre fazer esse ajuste, né? Então, através disso, você consegue criar o que é melhor para você. Então, não existe uma ferramenta que seja perfeita para todo mundo, né? Então, você vai criando a sua rotina e o que precisa ser feito. E aí, com essas 5 etapas, você tem o último que é, vamos fazer, botar a mão na massa mesmo e fazer acontecer. E ali eu queria dar algo que eu acho muito importante também para manter essa rodinha, né, sempre fluindo, é você celebrar, comemorar todas as suas realizações. Então, eu acho muito importante, eu tinha, lá no Trello a gente tem as atividades, eu sempre que eu terminava uma atividade, eu deletava. Acabou, deletei. Hoje não, eu mantenho, eu tenho uma coluna que fala, eu até coloco parabéns, está feito. Por quê? Porque a gente tem muito foco de ficar preocupado, né? A gente dá um peso muito grande em tudo que a gente tem para fazer. Isso é importante, porque a gente precisa fazer. Mas a gente perde de vista o tanto que a gente já fez. Então, quando a gente consegue ver tudo que a gente já realizou, a gente fica motivado, a gente sabe, não, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu já fiz um monte, então eu vou dar conta. Eu vou conseguir fazer, e com planejamento eu vou conseguir fazer da melhor forma mesmo, né? Então, não deixe de comemorar, de celebrar tudo que você já fez e de ter essa noção também do tanto que fez. Porque às vezes tem dias que a gente se programa para fazer algumas coisas e ele não funciona, né? Não dá pra gente, a gente não consegue.
né? Então, esses passos todos são para a gente estabelecer uma rotina, mas é óbvio que vai ter dias que vai ter incêndios para apagar, vão acontecer coisas fora do nosso controle e vai quebrar um pouco tudo que a gente planejou. Então, nesses dias, você pode ficar frustrado. Eu não fiz exatamente o que eu quis fazer, né? O que estava planejado. Mas entraram várias outras coisas que você também fez. Então é importante ter essa noção e não pensar que, nossa, foi um total desperdício. Não, né? Então, comemore, celebre, né? Então, são coisas bem que te motivam e te ajudam. Então, a gente colocando esses 5 passos aqui na prática, no dia a dia, né? Dando um exemplo, eu vou começar aqui também com algumas dicas para melhorar a produtividade para quem trabalha, principalmente trabalhar em casa, né? É muito importante estabelecer uma rotina. Então, é ter os horários mesmo, horários claros e bem condizentes com o que você consegue fazer, né? Então, não adianta colocar na tua agenda e se programar uma coisa atrás da outra, sem uma pausa, né? Sem margem para que se algo atrase. Então, fazer esses horários definidos, né? Ter essa rotina clara para que você tenha esse norte, né? Para você começar o seu dia já sabendo o que precisa ser feito. Isso alivia muito a ansiedade, essa sensação de peso e de falta de controle. Você consegue até uma ideia que você tem um pouco mais de controle, né? Controle total a gente nunca tem, mas que a gente está planejados e com controle do que precisa. Ali, elimine as distrações. E aí entra muito do que eu falei, daquela questão do respeito da casa, do funcionamento da casa, né? Então, assim, façam acordos dentro da tua casa, para que se você tem criança pequena, é legal que você coloque, né? Se você tem um ambiente, né, separado para trabalhar, faça um desenho que mostre que naquele momento não pode entrar, porque por mais que você avise, não, olha, eu estarei em reunião, eu estou fazendo algo que não posso ser interrompida, às vezes, né, a criança esquece. E ela já vai, né, toda feliz para contar alguma coisa e ela esqueceu, né, e acaba te interrompendo, né, isso pode gerar algum estresse. Então, assim, se na porta ou no lugar que você tá tem algum sinal para ela vai lembrar e vai esperar, né? Esperamos, pode ser que não também, mas é legal combinar, né? Colocar meia na porta, toalha, desenhos, e aí combine isso e reserve também uns momentos para estarem juntos, né? Para poder conversar, para poder fazer isso. É muito bom ter esse equilíbrio, porque você vai se sentir no controle e também vai se sentir que esperando por esses momentos também, que são gostosos. É importante ter um espaço dedicado, preparado e organizado para trabalhar. Então, sempre comece o teu dia ou na hora que você for sentar para trabalhar, tenha certeza. Primeira coisa, vê se está tudo organizado, se tem tudo que você precisa. Água, caneta, né? Tudo que você precisa para ficar ali aquele tempinho que você se dispôs a trabalhar, que tem que se dispôs a trabalhar. Por que isso? Você tá lá concentrada, aí você, água, preciso tomar uma água. Aí você vai para a cozinha pegar água. Nesse meio tempo, você vê que você precisa colocar alguma coisa na máquina, ou que você, eu posso fazer um lanchinho, olha, vai conversar com alguém, vai brincar com o cachorro, sei lá. E você acaba perdendo muito tempo disso, né? Quem nunca, né? Saiu para pegar uma água, demorou 2 horas, porque foi fazer um monte de coisa que apareceram lá naquele momento que ficou visual para você, chamou a tua atenção, e você fala, é só que não vou gastar tempo nenhum, só vou colocar uma roupa na máquina. E isso vai te demandar um tempo, vai te desfocar do teu trabalho, né? Então, planeje esses momentos para fazer essas coisas e esteja focado naquele momento planejado no que você se dispôs a fazer, né? Outra coisa muito importante também, principalmente a gente fica muito tempo na tela do computador, né? Conversando com as pessoas virtualmente. Então, a gente está perdendo muito essa conexão humana, né? Então, com as ferramentas que a gente tem, realmente estar em contato com as pessoas que trabalham com você, ou que seja a sua equipe, né? Ou que tem a ver com o teu trabalho, né? Não só para pedir e cobrar coisas, né?
no dia a dia, tentar manter essa conexão, uma conversa, trocar ideias, né? Pedir opinião, pedir ajuda, sempre manter essas conexões, que isso também motiva mais, né? Porque ninguém gosta de trabalhar sozinho. Então, às vezes, acaba ficando pesado porque fica aquela coisa muito solitária, né? Você com você mesma. Então, mantenha essas conexões, né? Coloque, nem que precisa colocar na agenda. É bem importante isso. E a questão que eu falei das pausas, descansos e limites. Quando você faz isso, você acha que está perdendo tempo? Não, você está ganhando tempo, porque você vai ser mais produtivo, porque você vai estar gerenciando a sua energia. Então, não esqueça de bloquear a sua agenda para almoço, para janta, para algumas pausas, para alguns momentos, né? E até mesmo alguns momentos com a família. E é muito importante também, quando você vai dar a pausa, de tentar ter um pouco mais de contato com a vida em si, né? Com a natureza. Ou, não, eu moro em prédio, não tenho um quintal. Vai para a janela, coloca a carinha no sol, né? Respira um pouquinho do ar, vai cuidar das plantinhas. Se tiver, né, em prédio, vai dar uma volta no condomínio. Isso é muito importante também, porque ajuda o teu cérebro a descarregar, a ter contato com o que é bonito, né? Com a natureza. A gente precisa desse respiro. Isso aí, 5 minutinhos que você faça isso, além de importantíssimo para a saúde, para você ter, né? Estar aí na claridade, né? No ar e tal, você vai se sentir mais revigorada mesmo, né? Então, toma esse minutinho aí para garantir, e sempre pensando, né, e focando no sono. O sono é uma coisa muito importante também, é um dos pilares da saúde mental. Então, para que você fique saudável e que consiga ter energia, ser produtivo e ficar bem, você precisa de ter sono de qualidade. Então, horas de sono, com sono bom mesmo. Então, para isso, você tem que ter pausas, como eu falei. Um pouco antes de dormir, você tem que desacelerar, tentar tirar as telas, né? Não ter uma luz direta, luz azul, faz com que a gente fique mais ligados e tal. E aí vai dar problemas na noite, porque às vezes você consegue dormir, mas você fica acordando várias vezes à noite. Isso daí prejudica muito a qualidade do seu sono. Então, sono de qualidade, alimentação, né, boa e de qualidade, e exercício físico. Então, fiquem sempre atentas a isso, e coloque isso na tua agenda, né? E aí, como é que eu faço aqui, né, no meu dia a dia? Eu uso muito o calendário mesmo. Então, eu tenho vários clientes, né? Eu tenho as coisas que eu tenho para fazer, que eu me coloco ali, de hábitos também. Então, eu coloco tudo, eu classifico por cores. Então, eu bato o olho, eu já sei né, o que eu preciso fazer. E aí também, quando isso vai passando no dia, então isso daí é o mundo ideal, né? O que está programado para minha semana. E aí, conforme eu for fazendo, eu vou ajustando esses horários também. Então, eu tinha calculado 2 horas para um cliente aqui da minha manhã. Eu gastei 2h30. Eu vou colocar como 2h30. Porque isso também me ajuda a controlar e a ter essa questão também de checar, né? De estar sempre revisando meus processos, porque daí eu tô vendo que, não, eu tô gastando muito mais tempo do que eu tô planejando, eu tô gastando menos tempo, eu acabo me dedicando mais para um cliente do que para o outro. Então, isso daí é muito importante para eu estabelecer a minha rotina. E ali eu sempre coloco agenda de exercício físico, agenda para estudo, agenda. Aqui eu já vi que eu já não tenho tempo para jantar, mas ali você precisa colocar. Então, isso me ajuda a ter um panorama geral do que eu preciso fazer. Então, no meu dia, eu já estou mais tranquila. Eu consigo fazer isso 100% todos os dias? Não sempre, porque a gente tem, quem depende de cliente ou de chefe, ou de qualquer coisa, a gente tem um monte de interferência. Mas isso me garante que eu tenho uma base, né? E aí é muito mais fácil para flexibilizar tudo isso, quando eu tenho uma base, né? E você fica mais segura que, eu consigo reprogramar ou não. Ou tem coisas que estão entrando, não, isso é importante, eu não posso reprogramar. Então é muito
é bem visual. Então, quanto mais visual e quanto mais à disposição as informações, melhor. Então, ali, para e-mails, às vezes a gente tem um monte de e-mail, tenta configurar para tudo entrar num único lugar, para você ver tudo de uma vez e aí não perder nenhuma informação. Eu já falei do WhatsApp Business, as etiquetas são muito legais, eu uso lá. Tem etiqueta para os meus clientes, tudo que eu tenho que responder, o que é para. Tem conteúdo para estudar ali, o que é Dodoterra, ou nos grupos que eu coloco lá, avaliar a saída, são grupos que eu não sou muito ativa e eu não tenho certeza se aquilo funciona ou não para mim. Então, deixa eu avaliar a saída. Se eu vejo que eu não acessei aquele grupo em 2 semanas, eu já saio do grupo e aí já me alivio. E coisas que eu estou aguardando resposta, né? Então, isso é muito fácil também para quando você precisa. Preciso mandar uma mensagem para todos os meus clientes, eu pego lá pela essa tag e vou mandando, né? Tag de clientes. Aí no celular, o que eu falei, né? Também naquele Google Drive, é importante também ter exames médicos, documentos, informações importantes do cliente, porque às vezes você tá lá na rua, você vai para uma consulta, esqueceu, tá tudo ali, né? Você consegue ser muito mais, você fica mais tranquilo. Você, eu esqueci de levar um exame, já aconteceu isso muitas vezes. Eu acesso lá no celular e mostro, né? Mando pro médico por e-mail e tal. Se o médico não consegue enxergar, é problema dele, mas tá lá a informação na telinha do meu celular. E ali também o Trello no celular eu uso muito, porque aí é um lugar só que eu já faço, já está resolvido. E ali usar mesmo a tecnologia, tenho, né, lá no celular tem um aplicativo, tem uma parte de saúde que vai monitorar o tempo que você está dormindo, o tempo que você está consumindo fazendo exercício ou não. E uma coisa que eu uso, pelo menos que eu sou meio viciada em redes sociais, é o tempo de uso. Isso me serve aí como um indicador também no que eu estou gastando o meu tempo. Então, eu sempre vejo, eu tenho objetivos de horas de rede social por dia, então eu vou olhando lá, o celular já marca isso automaticamente, então eu uso esse tempo de uso para me mostrar, olha, com o que eu estou perdendo mais tempo, né? Com a rede social, sei lá, no WhatsApp e tal, aí eu já sei que é mais para trabalho. Então, isso é importante para você também poder se programar e você ter esses indicadores, né? Porque muitas vezes a gente acaba o dia e fala assim, eu fiquei o tempo inteiro ocupada, mas eu não consegui fazer o que eu precisava. Então, é importante saber de onde que está escolhendo esse tempo, né? Onde você está demorando mais ou se dedicando mais, né? E no celular também tem uma ferramenta muito útil que é o módulo foco. Então, você coloca lá no foco para não ter nenhuma interrupção, né? Não precisar olhar no celular em nada, né? E aí também é bom quem usa o WhatsApp no computador silenciar também, porque a gente fica querendo saber quem que manda mensagem para a gente. E é instantâneo, né? A gente viu uma notificação, o nosso cérebro quer saber o que é. Né? Então, deixa tudo silenciado ali para você poder ter foco. E, para mim, eu sempre programo também a partir das 9 horas da noite. Eu não recebo mais nenhuma notificação de cliente, de trabalho, porque aí é a hora que eu estou desacelerando para que eu possa dormir, ter minhas horas de sono, e aí só vai ativar de novo no horário que eu acordar. Então, isso daí é bem interessante mesmo. E aqui o Trello, né? Então, que eu falei, a ferramenta que eu uso de organização, ele me ajuda muito, porque eu consigo ter tudo num lugar só. Então, aqui eu sempre vou ter, e eu uso por essa metodologia mesmo que a gente está falando, eu sempre vou ter aqui nessa primeira fileira aqui, referências e infos principais, para o meu grupo da Doterra. Isso é um modelo que eu tenho, que está disponível aqui para a nossa equipe, né? Então, não é um quadro com as minhas informações, mas basicamente todos os meus quadros têm essa. Tem quadros específicos só para cliente e tal, mas tem sempre a primeira coluna aqui, ele vai me fazer as referências e infos. Então, aqui eu tenho o link, usuário e senha para eu entrar, né? No My Office lá da Doterra, os links principais aqui, todas as informações, né, de diluição de óleos, qual óleo não pode para criança, para grávida, o que não pode usar. E aí aqui tem os links úteis com todos os treinamentos, né? Mensagens de clientes para copiar e adaptar. Aí já vai para a caixa de entrada mesmo. Então, na caixa de entrada, a fase do capturar.
Então, ali no capturar, eu coloco tudo, vou listando tudo, e aí disso, né, no Trello a gente vai deslocando as atividades, né? A gente desloca o cartão para as colunas. Então, daqui, quando eu tenho toda a minha caixa de entrada, eu vou definir aqui, leva até 10 minutos. O que eu vou fazer essa semana? Eu jogo tudo para a coluna essa semana. E aí, do dia a dia, eu vou arrastando aqui para fazer hoje. E aí tem a coluninha. O que eu preciso? Estou esperando alguma resposta, aguardando alguma ação, ou coisas que eu vou fazer mais para frente, algum dia, ideias e tal. E ali não está mostrando, mas tem minha coluninha do parabéns está feito. Então, todos os meus quadros na configuração da metodologia do GTD mesmo. E aqui, que eu queria também compartilhar com a equipe do Terra, é a nossa pasta compartilhada, né? Mas tem aqui essa apresentação que eu fiz para vocês, está tudo aqui com todas as informações. Ali tem as apostilas da Doterra, tudo que está lá no site disponível para a gente, né? Para baixar no PDF, está aqui, todas as apostilas. O que a gente tem de livros e materiais que eles recomendam, né? O negócio do século, o GoPro. E aí vocês podem colocar também, né, outros materiais de referência e tal. Todo o material de apoio, que são os catálogos, listas de preço, né, organizar a planilha para organizar vendas, poder de 3, né, o guia de alegações, né, tem tudo ali também, que já tá tudo num lugar só, não precisa ficar baixando no site. E aqui também que é bem legal a questão dos óleos e protocolos. Então tem lá a lista com todos os óleos, para cachorro, os blends, né? Tem até aqui uma cópia de alguns blends ali que a gente usa mais no dia a dia e tal. E também todos os PDFs sobre o plano de bonificação. Então aqui fica em todo lugar. E aquela ferramenta lá do Trello também está disponível para vocês poderem montar esse quadro para vocês no dia a dia. E aí o ideal é colocar tudo que vocês precisam do pessoal, da Doterra, né? Então tá tudo isso disponível para vocês usarem, né? E é isso. E eu me coloco também à disposição se vocês precisarem de algo ali, quer aprender a mexer no Trello, alguma ferramenta específica, alguma dica melhor para, né, para te ajudar no dia a dia, estou à disposição, vai ser um prazer poder ajudá-las. E seguimos juntas ali, sucesso pra gente. Vamos que vamos. Tchau!